E, em consequência, não me deixa em condições de captar a possibilidade de ficar quieto, de recusar ao trabalho, em última instância, à morte e ao mundo. Em resumo, na medida em que aprender o sentido da campainha do despertador já é ficar de pé a seu chamado, tal apreensão me protege da angustiante intuição de que sou eu e mais ninguém, quem confere ao despertador o seu poder de exigir o meu despertar. Bom, pessoal, eu poderia ter ficado dormindo? Sartre diria que sim. Bastaria eu ter ignorado o despertador e, enfim, encarado a angústia, a preocupação em não estar gravando essa aula, enfim, não fazer as outras coisas do mundo. Bom, por que eu poderia ter continuado dormindo? Porque o despertador, para o Sartre, ele faz parte do mundo. E o mundo é nada. O mundo ele é gratuito, ok? O despertador só é um despertador se existe alguém que deixa que o despertador o desperte. O despertador ele não é nada em si, tá? Isso é muito importante. Então, vamos dar um zoom nisso aqui, ó. O despertador, ele tem a essência antes da existência. Qual que é a essência de um despertador? A essência de um despertador é a necessidade que alguém que inventou o despertador, vamos pensar assim, teve de ser acordado. Essa é a essência de um despertador. Por isso que se um despertador para de despertar, a gente joga ele fora. Ou pelo menos usa ele como peso de papel. Mas ele não vai mais ser um despertador que ele era anteriormente se ele para de despertar. E essa é a essência do despertador. Alguém precisou de algum aparelho que o acordasse inicialmente e pensou nisso antes de fabricar o próprio despertador, antes de fazê-lo existente no mundo, tá? Então, o despertador é só um exemplo, mas todas as coisas do mundo têm a essência antes da existência. Todas as coisas do mundo, exceto o homem. O homem é o contrário, né? Eu existo e vou criar a minha essência, no caso, né, de pessoa responsável, no momento que eu atendo o despertador, que eu pego o despertador e deixo que ele me acorde e tomo o despertar como consequência disso. Mas antes dele despertar, eu já existia, eu já estava ali e eu deixei que ele me despertasse. Mas eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter ignorado, como a gente falou no início. Poderia ter falado, não, hoje eu não vou gravar vídeo não, hoje eu não vou dar aula, não quero. Despertador, você não está autorizado a me despertar hoje. Eu poderia ter feito isso, né? Porém, o que é importante aqui é que antes de ter feito aquela escolha, né, de acordar, de levantar, eu já existia. E foi aquela minha decisão de acordar que somou uma informação à minha existência. Vamos classificar aqui, né? Uma pessoa responsável, acordou no horário, foi fazer o que tinha que fazer com relação aos outros, né? Gravar o vídeo, enfim, fazer qualquer outro corre da vida, né? Mas foi aquela minha escolha que me transformou em algo. Beleza, gente? Então, para a gente fechar essa primeira parte, gravem isso, fundamental em Sartre. O ser humano, ele tem a existência que precede a essência. Primeiro nós existimos. Primeiro nós somos. Tá? Estamos no mundo, somos no mundo. E a partir das nossas escolhas, nós construímos a nossa essência, nós construímos aquilo que nós somos. Todas as outras coisas do mundo, como a gente já tinha falado nesse exemplo aqui, são ao contrário. A essência precede a existência. Então, o despertador, ele tinha o conceito antes de ser despertador. O caderno, para ser escrito, ele primeiro surge como uma necessidade de se gravar as coisas, enfim, manuscritamente, qualquer outra coisa, tem a sua essência precedendo a existência. Por isso que Sartre vai dizer que
nós somos indeterminados. Nós somos indeterminados porque nós somos determinantes de nós mesmos, tá? Não é tão fácil, a liberdade não é uma coisa simples. Ele vai dizer que nós somos condenados a ser livre, para vocês terem uma ideia. Mas é muito importante entender, nesse primeiro momento, que nós determinamos a nós mesmos. Portanto, o ser humano ele não é determinado por nada externo a ele. Não há uma relação de causalidade que vai fazer o ser humano fazer algo. Pessoal, como a gente falou, nós somos condenados a ser livres. A liberdade é algo inerente ao ser humano que vem a esse mundo que é nada, que é gratuito. Beleza? Bom, se nós somos livres, significa que nós, obviamente, não somos determinados, como a gente falou antes. Então, não é possível, por exemplo, que a genética e a natureza, por exemplo, o local que a gente nasceu, a gente não escolhe nascer no Brasil ou nascer em qualquer outro país. A gente não escolheu isso, ok? A gente não escolhe ter essa cor de pele ou ter outra cor de pele. Isso é determinado pela nossa genética. Mas, para o Sartre, o importante não é eu olhar para a minha cor de pele e aceitar qualquer coisa que o outro diz que esse tom de pele significa. O importante é eu atribuir um sentido a ter esse tom de pele, a nascer no Brasil, a morar em Jaguariúna, enfim, né? As coisas que a gente não escolhe no primeiro momento da vida, né? Então o importante é qual é o sentido que eu dou para isso, para essas coisas que acontecem na vida. Guardem essa frase: nós não somos aquilo que os outros fizeram da gente, nós somos aquilo que nós fazemos daquilo que foi feito com a gente, tá? Isso é fundamental. Então, guardem, repetindo mais uma vez: o homem é aquilo que o homem faz daquilo que fizeram com ele. Então, eu tenho a possibilidade de atribuir sentidos que são meus sentidos para aquilo que se colocou no mundo para mim, a natureza, a genética ou a própria presença dos outros. O que eu farei disso? Isso que é importante. Qual que é a resposta fundamental? Esse fazer é escolher. Escolher é justamente atribuir esse sentido para essas condições que nós temos. Só que escolher, como vocês bem sabem, não é fácil. Escolher traz angústia. E essa angústia, para Sartre, é um conflito nosso com nós mesmos. De um lado, nós vamos pensar, para escolher, tudo que nós fomos, nosso passado, tudo que nós somos agora, o nosso presente, e nós vamos procurar pensar o que nós seremos depois da escolha tomada, né? Então, o nosso histórico pesa, o que eu sou hoje pesa, e tudo o que eu serei depois da escolha também pesa. Isso é um lado da gente falando com nós mesmos. O outro lado vai estar avaliando o tempo inteiro o impacto dessa escolha sobre as outras pessoas, o impacto dessa escolha sobre o que os outros pensam de mim e o impacto dessa escolha sobre o que ela significa para a humanidade como um todo. A gente, quando falou a primeira vez sobre Sartre, a gente comentou daqueles assassinatos nas escolas aqui no Brasil, teve em Suzano, se não me falha a memória, né? Então, aquilo nunca tinha acontecido no Brasil. A partir do momento que aquilo aconteceu a primeira vez, que aquelas pessoas decidiram fazer aquilo se tornou algo que define também o ser humano. Passou a estar numa lista do que é ser humano, ok? Tudo isso vai colocar a gente numa situação de angústia, que é o sentimento de uma imensa responsabilidade por esses termos aqui, né, pela consideração do efeito aos outros, quando nós temos que escolher. A escolha leva a gente à angústia e faz a gente sentir o peso do mundo sobre os nossos ombros.